Valerie Solanas foi uma mulher bem controversa, uma feminista radical, lésbica e uma escritora americana que tinha uma linha de pensamento bem peculiar. Ela ficou conhecida por escrever um manifesto, cujo a ideia principal era simplesmente a de exterminar todos os homens da Terra. Nesse mundo utópico, os homens seriam extintos para que as mulheres pudessem ter o controle de tudo. Uma das maiores referências do feminismo radical até os dias atuais, além de ser uma criminosa que tentou matar com as próprias mãos. Nesse vídeo você vai conhecer a Valerie Solanas, a feminista mais radical da história. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta de conta. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. Valerie Jean Solanas, ela nasceu no dia 9 de abril de 1936 em Ventnor City, na Nova Jersey. Ela era filha do barman Louis Solanas e da auxiliar de dentista Dorothy Beyond. Bom, quando a Valerie ela tinha apenas 4 anos, os seus pais se separaram e a enviaram para morar com os avós em Atlantic City. Aos 11 anos, ela e sua irmã voltaram a morar com a sua mãe, que havia se casado novamente em Washington. A jovem não gostava do seu padrasto e vivia tendo problemas com ele e com a sua mãe. E por conta do comportamento rebelde que ela começou a ter, a sua mãe a despachou novamente para morar com o seu avô em 1949. Já em sua estadia com o seu avô, a Solanas ela afirmava que sofria nas mãos do velho. Dizia que ele era um alcoólatra violento que a agredia constantemente. Quando ela tinha apenas 15 anos de idade, o avô acabou também a expulsando de casa. Mas apesar disso, ela se formou na escola em um curso de psicologia pela Universidade de Maryland. Enquanto ela esteve na universidade, ela ganhou a vida apresentando um programa de rádio, onde lá, nesse programa, ela já mostrava um pouquinho da sua visão, dando ali conselhos sobre como as mulheres deveriam fazer para combater os homens. Ela também trabalhou no departamento de psicologia do laboratório de pesquisa animal da Universidade de Minnesota, até resolver sair e mudar-se para Berkeley para poder fazer alguns cursos. Foi nessa época em que ela começou a escrever a sua maior obra, o seu livro, chamado de Scum Manifesto. Seria então um marco para o feminismo radical. Em 1953, a Valerie deu à luz a um filho. O pai era um marinheiro casado. Pouco tempo depois, a jovem se assumiu ali homossexual, lésbica, mesmo com o clima cultural mais conservador que já existia naquela época. Loucura e manifesto. Na metade dos anos 60, a Valerie se mudou para a cidade de Nova York. E por lá, ela se sustentou como uma mendiga e uma prostituta. Foi nessa época que ela começou a escrever alguns trabalhos, entre eles estava um conto autobiográfico intitulado Cartilha de uma Jovem Garota sobre como alcançar seus objetivos. E uma peça também que recebeu o nome de Up Your Ass, que era sobre uma mendiga e prostituta que odiava homens. Uma peça sobre ela, basicamente, É verdade. Enfim, foi em 1967 que a vida de Solanas mudou completamente. Primeiro, ela conheceu um diretor, pintor e cineasta chamado de Andy Warhol. Esse cara, ele era um artista renomado da época, e pediu para que ele produzisse uma peça sua. Ele até aceitou, o roteiro ali dela para poder dar uma revisada, disse a Solanas que estava bem digitado e prometeu para a moça que ele iria lê-lo. Ela provavelmente deve ter ficado na expectativa de ter uma chance de um cara com tanta moral fazer uma peça escrita por ela, mas foi passando o tempo, a Valerie entrou em contato com o diretor na época para tentar falar sobre o roteiro, se ele tinha lido ou não, só que ele disse que havia perdido o roteiro, Ele também brincou com ela, oferecendo a ela um emprego na fábrica ali dele como datilógrafa. Datilógrafa, pra quem não sabe, os mais novos aí, era uma máquina, aquela máquina de escrever, então você tinha que fazer curso de datilografia antes, tá? Era um negócio assim, tinha os caras que era craque. Porque se hoje é no seu tecladinho mecânico que você faz
rapidinho. Na época eram uns bagulho meio doido. Tinha que ter curso pra você poder trampar com essas fitas aí. Se errar, não tem como apagar, mano? Mano, tinha. Mano, olha só pra você ver. Agora eu vou entregar a minha idade. Eu cheguei a fazer um curso desse aí, mano. Foi há 84 anos. Quando eu tinha... Era bem novo, tá ligado? Tinha ali perto do Sônia Maria lá, tá ligado? Eram uns bagulhão... Mano, aquele jeitinho de filme mesmo. Quando o papelzinho ia pra lá, você apertava, tchim, aí volta no começo, pra pular a linha, pra você continuar. Quando errava, tinha um esquema lá, que você coisava, que ele jogava uma tintinha branca em cima, entendeu? Pra poder cobrir ali o seu erro, porque ele ia carimbando ali o papel, né, com as pecinhas ali pra poder digitar. Corretivo na escola. Como se fosse um corretivo, é. Bom, voltando ao assunto principal, então, ela se sentiu, obviamente, insultada e desrespeitada. Ela exigiu, inclusive, dinheiro pelo roteiro que o cara tinha perdido, né? Mas ao invés disso, o Warhol ele acabou pagando a ela $25 para aparecer ali em seu filme. Ou seja, isso aumentou ainda mais o ódio da maluca, né? Com os homens, né? E, aí eu acho que ela pirou de vez, né? Bom, mas ela ainda iria ter a sua vingança contra o artista. No mesmo ano, a sua principal obra também foi terminada. A Valerie então publicou o seu trabalho mais conhecido então como Manifesto Scum. Deve ser Scum mesmo que fala, né? Pelo menos aqui, S-C-U-M. Não deve ter outra maneira de pronunciar isso. E se eu estiver pronunciando errado aí, me perdoe, tá? Você tá demitido. Bom, esse manifesto ele é uma crítica ferrenha à cultura patriarcal. O manifesto ele pede a eliminação do sexo masculino e o estabelecimento de uma sociedade utópica governada somente por mulheres. O conteúdo desse manifesto era tão louco que muita gente na época achou que era apenas uma brincadeira, uma sátira do mundo patriarcado, né, para chamar a atenção. Porque se exterminar todos os homens, teoricamente, em 100 anos, você extermina todas as mulheres também. Então, né, talvez no livro dela tenha alguma solução para esse problema, né? Esse problema, né? Reproduzir só mulher, só. Não sei, né? Porque essa é a primeira indagação que vem na cabeça, né? Se você terminar todos os homens, né? Sei lá, talvez manter alguns homens escravos sexuais. Só para poder reproduzir. E se nasce um menino? Que vai nascer. Ah, filho, já vai virar escravo. Feminista radical é loucaça, já vira escravo mesmo. Ou se sabe que é homem, já acaba com o bebê já. Se é que vocês me entendem. Tô falando dessas muito louca radical, tá? Pelo amor de Deus, vem. Ah, você tá falando que toda feminista. Não, pô. Tem feminista que, sei lá, deve ser mais de boa. Machista! Bom, mas então ela negou que a sua obra fosse uma provocação, uma sátira ou uma espécie de brincadeira. Ela insistiu que a intenção sim era muito séria. Realmente, ela queria um mundo só de mulheres. O Manifesto Scum foi traduzido para mais de 12 idiomas e trechos dele já foram utilizados por diversas mulheres feministas aí mais radicais ao longo dos anos. Tentativa de assassinato. Bom, vocês lembram aí da treta dela com o diretor, né? Então, em 1968, a Solanas ela esperou o Andy Warhol, né, o diretor, do lado de fora de sua nova fábrica, e após a chegada do mesmo, ela conversou com ele e subiu com ele no elevador. O clima parecia tranquilo, agradável, né? Ela chegou a entrar na fábrica com o diretor, né, que inclusive a elogiou por sua aparência, mas mal ele sabia da real intenção da feminista. Enquanto o diretor estava ao telefone, a Solanas simplesmente sacou um revólver, né, uma arma de sua bolsa e atirou nele 3 vezes, né? Os seus 2 primeiros tiros não deram muito certo, mas o terceiro passou ali pelos 2 pulmões, baço, estômago, fígado e esôfago. O terceiro foi bem certeiro, então, né? Logo em seguida, ela ainda atirou em Mário Amaya, um crítico de arte que estava no local e também tentou atirar ali no gerente do Warhol, que também estava ali, o Fred Hughes, mas a sua arma acabou emperrando. Esse cara aí, o Hughes, ele pediu então que ela fosse embora e ela zarpou. Já o diretor, então, foi levado ao hospital, onde ele foi submetido a uma operação que durou cerca de 5 horas. O artista teve dificuldades, mas ele conseguiu sobreviver, embora nunca tenha se recuperado por completo. Naquela mesma tarde, né, a Solanas ela resolveu se entregar à polícia e foi acusada de tentativa de assassinato e posse de arma letal. Ela se justificava dizendo que o Warhol ele tinha muito controle sobre a vida dela e que ele queria roubar o seu trabalho, no caso aquele roteiro lá que ela tinha escrito e mandado para ele. No final das contas, né, ela foi declarada culpada e recebeu uma sentença de 3 anos num hospital psiquiátrico,
uma pena bem tranquila, se for parar pra ver, né? Um psiquiatra a avaliou e concluiu que ela sofria de uma reação esquizofrênica do tipo paranoide com marcas de depressão e potencial suficiente para agir. Pô, bastante coisa, hein? O diretor lá, o Warhol, ele não quis testemunhar contra ela. A repercussão. Bom, depois de toda essa treta, a Valerie Solanas, ela começou a ganhar bastante visibilidade, né? A T. Grace Atkinson, que na ocasião era presidente da Organização Nacional de Mulheres lá de Nova York, ela disse que a Solanas ela era uma heroína do movimento feminista. Uma outra mulher chamada de Florence Kennedy, ela chamou a Solanas de uma das porta-vozes mais importantes do movimento feminista. Depois que a Solanas ela foi libertada da prisão, ela perseguiu o diretor lá, o Andy Warhol, e outras pessoas por telefone. Ela foi presa novamente em novembro de 1971. O ataque teve um impacto muito profundo no diretor, né, e na sua arte. Ele intensificou a segurança da sua fábrica e, além disso, ele acabou vivendo o resto da sua vida com medo de que a Solanas o atacasse novamente, né? Bom, enfim, a Solanas, então, já fora do radar, ela se mudou para Phoenix, onde supostamente, então, ela morava nas ruas e depois ela foi para São Francisco. Mas ela continuou a defender as suas crenças, né, e políticas e também a sua principal obra, né, o Manifesto Scum. Ela também promoveu ativamente a sua nova revisão do manifesto, A Morte da Feminista. No dia 25 de abril de 1988, a Valerie Solanas ela foi descoberta morta em seu quarto no Bristol Hotel, lá mesmo em São Francisco, né? Quando o proprietário do local ele foi investigar o porquê que os pagamentos dela, do aluguel ali, estavam atrasados. A causa da morte foi constatada como pneumonia. O proprietário do hotel em que a Solanas ela foi encontrada morta, ele viu que havia uma pilha de páginas datilografadas ao lado dela, mas o que estava sendo escrito por ela, né, o que aconteceu com esse manuscrito, inclusive, é um mistério até hoje. Após a sua morte, a sua mãe teve a sabedoria e queimou todos os seus pertences. A Solanas ela foi retratada por Lili Taylor no filme de 1996, chamado de I Shot Andy Warhol, e também por Lena Dunham, acho que é assim que se fala mesmo, em um episódio de 2017 na série, né, American Horror Story, mostrando então que apesar das suas loucuras, das suas ideias descabidas, ela continua sendo lembrada pela cultura pop. Mas e aí, você já conhecia a história de Valerie Solanas, a mulher que queria exterminar todos os homens, a feminista mais radical da história? Com certeza alguma feminista radical ainda deve compactuar com essas ideias até os dias de hoje, né? Enfim, a gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.